Então aqui, de novo, tem um botãozinho de recurso e vamos para a parte que todo mundo quer ver, quanto custa o Power Embedded. Então vamos lá, para você ter o Power Embedded na sua empresa, basicamente você precisa de ter o nosso sistema e a capacidade, né, que é o licenciamento Embedded, que você faz lá pelo portal do Azure mesmo, então é oficial Microsoft, não tem nada de alternativo, de gambiarra, não, é licenciamento oficial. Então, basicamente esse aqui, se eu até dar um zoom Dá um aqui, acho zoom que para aí. vocês É enxergarem isso que eu ia melhor. falar, cara. Dá um. Aqui, ó, melhorou, né? Sim. Então, esse aqui, pelo menos na época que eu tirei o print, isso aqui vai variando quase que diariamente, de acordo com a cotação do dólar, mas na época que eu tirei esse print, estavam esses valores aqui. E esse aqui é o custo da capacidade, que é aquela máquina que eu falei que a gente usa para renderizar. Então, esses custos que vocês estão vendo é um custo mensal numa máquina ligada 24/7. Se a gente, por exemplo, utilizar... e a cobrança é feita por hora. Então, se você desligar a máquina, por exemplo, minha empresa, ninguém acessa relatório de meia-noite até às 7 da manhã. Então, a gente fazer isso todos os dias, a gente já consegue ter uma boa redução aí no valor, nesse valor que vocês estão vendo aqui. Um cenário, por exemplo, 12 por 5, são 12 horas ligadas por dia, durante 5 dias na semana. Esse valor, por exemplo, de 3.500, ele cai para mais ou menos uns R$ 1.400 que vocês pagariam por mês. E com essa máquina aí de A1 com 3 GB de RAM, dependendo de como que são o tamanho dos conjuntos de dados que vocês têm, vocês podem conseguir colocar aí centenas, até mesmo mais de 1.000 usuários nessa capacidade. Então, a gente tem várias formas de trabalhar esse modelo, né, para poder ele conseguir ser renderizado nessa primeira capacidade. Então, o Rafa está aí, o Rafael Mendonça, né, que é bem conhecido na comunidade, já tem pelo menos uns 3 anos que ele já ajuda clientes gigantes aí a resolver problemas. 5 anos, né? Tem só 5 anos. Que ele já ajuda clientes grandes aí a resolver problemas de performance de embedded, a resolver problemas, ajudar clientes a implementar o sistema deles de embedded, né? Então, mais aquele... Indo em linha com o que a gente comentou nessa questão de experiência, expertise, a gente tem um cara que já trabalha com isso há mais de 5 anos, quase praticamente a idade que o recurso foi disponibilizado, e ele atende clientes, assim, com capacidades gigantescas de embedded. Então, resolver problemas de performance, para ele é só mais um dia no escritório. Show. Vai lá, Dirceu, segue na sua tabelinha. Vamos lá, pessoal. Então aqui, essa tabelinha que a gente usa para guiar, você tem aqui a quantidade de usuários, você tem a licença Pro, quanto você pagaria, quanto que você tem a PPU, né, que é a Premium por usuário, porque tem muita empresa que às vezes ele precisa de um dataset maior do que 1 GB, quer utilizar, por exemplo, o versionamento de código, de remodelo utilizando o Git, quer utilizar deployment pipelines, quer ter mais do que 8 atualizações diárias, né, de cada conjunto de dados, quer utilizar atualização incremental de Dataflow. Então, uma série de benefícios que você tem indo para o Workspace Premium, para não ter que pagar aquele Premium lá que custa inicialmente $5.000, que convertendo lá dá R$ 32.000 no site da Microsoft, eles acabam indo para o PPU, né, que é o Premium para o usuário, para poder ter esses recursos aqui. Só que o PPU, ele custa R$ 108, isso no valor Power Tuning, né? Na Microsoft direto acho que é 120, se eu não me engano, 128, alguma coisa assim. Então, quando você tem, tipo, 20 usuários, já está dando R$ 2.100, enquanto no Pro daria 1.080. E aí, quando você tem à medida que você vai escalando essa quantidade de usuários, esse valor vai aumentando na mesma proporção. Quando a gente compara agora com o licenciamento do Embedded e do Fabric, a gente vê que a quantidade o aumento que você tem aumentando a quantidade de usuários, ele é bem pouco, né? Porque o que fica mais caro, na verdade, no licenciamento, que aqui está incluso tanto o licenciamento quanto o valor do nosso sistema, que a gente cobra R$ 5 por usuário. É menos de 10% do que você pagaria de Power BI Pro. Só que com essa primeira capacidade aqui, como ela não tem limite de usuários, o limite, na verdade, é o uso de recurso. Então, você tem, por exemplo, vários datasets ali beirando 1 GB. Tem, sei lá, 50 datasets dessa situação. Então, provavelmente, essa capacidade você vai ter que escalar ela, ou a gente pensar numa alternativa como utilizando um Analysis Service local, por exemplo, ou um Azure Analysis Service, ou até melhorando, né, otimizando o seu modelo. Mas a gente consegue colocar, se seus conjuntos de dados já estiverem otimizados,
uma grande quantidade de usuários utilizando essa mesma capacidade. Então, o que aumenta de uma quantidade de usuários para outra é só mesmo esses R$ 5 que a gente cobra, a capacidade se mantém. Então, se você for comparar, por exemplo, aqui na tabelinha até coloquei para ficar mais fácil, onde está verde é onde a solução já está entregando um custo menor. Então, por exemplo, com 30 usuários, se a gente for colocar o embedded 12 por 5, se esse cenário atender a sua empresa, o embedded já está saindo mais barato do que a conta própria, já com desconto. Se a gente for pensar, por exemplo, no Fabric, que é uma capacidade nova, foi lançado agora no final de maio, já vou explicar sobre a diferença do Fabric para o embedded, mas com 20 usuários você já está pagando metade no cenário 12 por 5. E no cenário 24 por 7, com 30 usuários, você já está pagando menos com o Fabric e o Embedded, já com o nosso sistema instalado e configurado, do que você pagaria só em ter a licença Pro, né? Lembrando que tanto o Fabric quanto o Embedded, eles são capacidades Premium. Então, todos aqueles recursos que você teria no Power BI Premium por usuário, você acaba tendo também aqui no Embedded ou no Fabric.